Você sofre para produzir as telas perfeitas, as famosas telas para o seu método de mega ré? Vamos falar sobre isso agora? Então vem comigo. Qual a melhor tela para o seu método de mega ré? Seja ele ponto americano, se o seu cliente usa tic-tac, se você coloca com pontos. Como produzir telas padronizadas. Bom, vou começar contando a minha história. Como eu sofri para padronizar, para aprender a ter um padrão das minhas telas. Se você está sofrendo profissional para produzir as suas telas porque você não sabe costurar e depende de mão de obra terceirizada, fica comigo que esse vídeo é para você. Já curta, compartilha, se inscreva para que eu possa fazer mais conteúdo. Eu já trabalho com mega ré há mais de 20 anos e eu não sabia costurar. Então, aqui em Belo Horizonte, eu precisei terceirizar esse serviço e eu usava muito o serviço de um local que é muito conhecido aqui, na Galeria do Ouvidor, para confeccionar as minhas telas. Esse foi um dos lugares e tive muitos problemas porque eu não tinha padrão. Eu, na verdade, me adaptava às telas deste local e as minhas clientes se adaptavam a essas telas, mas que acabavam ficando grosseiras, acumulavam resíduos, às vezes elas desmanchavam, às vezes elas machucavam. Então foram alguns problemas, né, que eu tive que passar para aprender a maneira correta de fazer. Bom, dentre todos esses problemas, eu tinha telas que soltavam a lateral, telas que ficavam pesadas demais para a quantidade de cabelo que eu ia usar da cliente ou para a quantidade de cabelo que a cliente tinha, telas que o tecido que elas usavam, um filó muito grosso, pinicavam, coçavam a cabeça da cliente. Eu usava a tela mista, onde eu usava uma parte de cabelo tecido no tear, que é o manual. Então é um tear que ficam 3 linhas e você vai passando os cabelos e faz um nozinho, prende aquele nozinho e ele fica ali. Só que esse cabelo tecido à mão, ele é mais fácil de desmanchar, principalmente se a cliente no dia a dia passa o pente ali, ele começa a estufar aquele nozinho e aí aquele nozinho desmancha, a tela fica grossa e começa a embaraçar. Então eu não fazia só tecido à mão, porque o tecido à mão, ele colocava uma quantidade melhor de cabelo, que era o que eu queria que ficasse em uma tela. Só que não dava para fazer o acabamento com ele, então precisava ser misto. Ter o cabelo tecido à mão e o cabelo tecido à máquina para minha tela ficar legal. Porque daí o acabamento na máquina ficava compactado. Aí a tela não tinha tanto esse problema de escapar esse nozinho da tela tecida à mão quando a minha cliente penteava, escovava o cabelo. Mas às vezes, como elas ficavam por baixo, nessas camadas de cabelo tecido à mão ficavam por baixo, às vezes desmanchava pelo lado de baixo. E aí as telas ficavam estufadas, ficavam grossas. E aí minha cliente tinha que trocar esse cabelo porque não ficava legal, né? Ela ficava muito grossa, dava uma sensação de cabeça de cogumelo. E aí esse era um dos problemas, né? Então, cada vez que eu ia confeccionar uma tela, por exemplo, 140, 200 gramas, 180, que eu analisava que aquela cliente precisava, cada vez essas telas vinham diferentes. Por quê? Às vezes a empresa trocava de funcionária, de costureira, não mantinha o padrão no acabamento da tela, no tecimento. Às vezes era gente que estava aprendendo, aí não ficava tão firme, desmanchava. Realmente estava bem difícil de acertar. E aí já começaram as micropeles, os adesivos. E aí eu descontinuei a tela, mas assim, muitas clientes sentiram muito quando eu deixei de fazer esse método de tela.
Enfim, eu tive tantos problemas com a fita adesiva, com a micropele, que eu precisei aprender a costurar para ter o meu padrão, para ter o padrão das telas no meu negócio. Então vamos falar desse padrão, gente. Você precisa saber as medidas de telas que você tem como padrão. Você precisa saber a quantidade de cabelo que você quer ter em cada tela. Você precisa saber quanto a máquina rende por metro. Qual o ponto que ajusta melhor a gramatura que você precisa para o seu cabelo. Porque é diferente você tecer um cabelo de 50 centímetros e um cabelo de 70 centímetros. O peso do cabelo de 70, 100 gramas de 70 e 100 gramas de 50 é diferente. 50 gramas é menor e 70 é maior. Então você precisa saber essa tamanho versus quantidade. Porque você precisa saber quanto de cabelo para distribuir naquela cabeça e ficar legal. E aí você vai para o ponto da máquina, que precisa agrupar o cabelo na quantidade que você precisa. E o que acontecia? As tecedeiras, elas teciam num ponto bem pequenininho. E aí aquilo me gerava 3, 4 metros de cabelo. Só que a parte da linha ficava muito grossa. E quando a linha fica muito grossa, e você vai fazer o acabamento da tela, fica duro, fica rígido. E às vezes ficava uma pontinha, ou fincando na cabeça da cliente, ou fincando para fora. Quando ela passava a mão, ela sentia. E não, a tela, ela precisa ficar bem rente à cabeça e macia. Então, quanto menos linha tem, melhor para o acabamento ficar mais macio. Então, se eu precisava ter menos linha, eu precisava fazer o cabelo com menos voltas. Não poderia ter 3, 4 metros. Porque se eu tiver 3, 4 metros de cabelo, e eu já vi muito profissional reclamando quando ia pegar outros profissionais quando eu ia, né? Pegar o trabalho e via reclamando disso, de ter tecido muitos metros. Por quê? Você precisa fazer camadas mais grossas. Você precisa fazer uma sobre a outra. Vamos supor, por exemplo, se você tem 4 metros e você precisa de pedacinhos de 30 centímetros, a cada 1 metro são 3 pedaços, digamos. Né? Então, 3 vezes 4, você tem 12 pedaços. Como que você vai fazer camadas na cabeça da sua cliente de 12 fileiras? Ou de 4, 5 fileiras, sendo que na nuca é menor, 13, 15 centímetros. Então, você ficava com camadas grossas. Por isso eu precisava agrupar mais cabelo. E agrupar mais cabelo quer dizer que eu tenho que fazer um ponto maior um pouco. E se eu fizer um ponto um pouco maior, eu não posso correr o risco de perder fios. Então eu fui estudando, fui pesquisando e aí eu percebi que eu precisava de um ajuste de ponto específico para conseguir colocar certas quantidades na metragem que eu precisava. E aí eu percebi que eu precisava criar barreiras para usar menos linha e fazer com que essa tela ficasse muito resistente e macia, porque quanto mais linha, mais duro fica e pode espetar a cabeça da minha cliente no acabamento. Quando eu cheguei na distribuição ideal, eu então resolvi implantar 2 barreiras, uma mecânica e uma química, para segurar melhor os fios. Então eu tenho menos metros de cabelo, mais distribuição, o que fica bem parecido com a tela manual, né? Mais cabelo em menos metro, e preciso conter bem esse cabelo para não soltar. E eu consegui fazer isso na minha costura, tá? E aí eu eliminei esse tecido que era colocado para montar as camadas. Tinham telas que ficavam com 6 camadas. O máximo que as minhas telas ficam é com 3. Então consegui reduzir pela metade. Geralmente as minhas telas são duplas. Elas são 2 camadas apenas. Então assim, ficou perfeito porque o cantinho ficou bem macio e não tenho perigo aí de espetar a cliente, de machucar ou de ficar repuxando o cabelinho da lateral. As telas ficando mais finas e mais maleáveis, consequentemente a cliente consegue manusear melhor, higienizar melhor. E aí ela tem mais segurança e acumula menos resíduos nos fios. Isso melhorou demais também.
Outro fator que foi muito bacana. Como eu tenho a barreira mecânica, não tenho perigo das linhas começarem a escapar para baixo, das linhas começarem a escapar da costura. E aí, nesse processo, depois eu perco mais tempo cortando aquelas linhas que escaparam, que estão passando ali para o lado do comprimento das telas. Então eu consegui fazer uma costura bem perfeita, uniforme, que eu consigo fazer até uma linha de produção com ela. Isso foi muito importante.